Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Thiaguinho. Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bem, vamos que vamos nessa quarta pré-carnaval, uma quarta já quase carnavalesca aí aqui no Rio, pelo menos já tá bem. Eu tava na escola, menino, entrando já tava o toque lá do como é que é o nome? Da bateria, da bateria da Beija-Flor, que eu tava na escola lá de Nilópolis já. É isso, galera. Hoje nós vamos falar sobre língua e linguagem, um assunto muito recorrente na prova e que vai dar margem aí para a gente poder falar de variação linguística, de função da linguagem. Então, todos esses elementos estão interligados e eu preciso que vocês prestem muita atenção porque cai bastante questão sobre isso, ok? Bem, toda e qualquer língua, sem exceção, foi desenvolvida no mundo com o intuito de promover a comunicação. E o que significa promover a comunicação? A comunicação está atrelada ao fato de que pessoas, indivíduos, num ambiente de interação sejam capazes de estabelecer a compreensão. Então, a língua foi desenvolvida para comunicar. E o primeiro propósito atrelado a ela é garantir o entendimento. Se eu falo, escrevo e você entende o que eu falo, que eu escrevo, eu consegui estabelecer comunicação com você. Se você fala ou se você escreve e eu entendo, você conseguiu estabelecer comunicação comigo, porque nós conseguimos nos entender. Esse é o princípio básico. E por que é importante eu pensar nisso? É muito comum nós ouvirmos algumas frases como: "Ih, ele falou errado. Fulano escreveu errado, esse tipo está inadequado." E aí a gente precisa pensar do ponto de vista de quê, tá? Quando eu caracterizo algo como erro ou como errado, a gente está olhando muito para esse viés gramatiqueiro pelo qual nós somos levados ao longo da vida escolar. E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: eu entendi o que esse camarada transmitiu? Então, se eu entendi, não há erro. Pode haver desvio gramatical. Exemplo, eu poderia ter uma frase em que a pessoa dissesse assim: as crianças tá na rua. Você vai falar assim: nossa, que frase horrível. Sim, porque você está associando aos desvios gramaticais que foram cometidos. No entanto, você entende essa frase. E quando você fala as crianças tá na rua, você sabe que há mais de uma criança. E por que há mais de uma criança? Porque o artigo está no plural. Então essa pessoa conseguiu estabelecer entendimento. Mas para construir essa frase, essa pessoa também recorreu ao que nós chamamos de economia linguística. O que é economia linguística? Economizar é poupar, é deixar de usar. No caso da economia linguística, é você deixar de usar na língua, para tornar essa língua dinâmica, rápida, mais acessível. No entanto,
para que eu possa produzir economia linguística, eu preciso garantir que o entendimento seja feito. Então, quando essa pessoa fala as crianças estão na rua, ela passou por um processo de economia linguística. Ela deixou, por exemplo, de pronunciar o som do S ao final de crianças. Ela deixou de pronunciar a primeira sílaba do verbo estar, que é o ex, e deixou de colocar o verbo também no plural, né? Que seria estão, ela fala tá. Ela economizou. E ela, ao economizar, garantiu ainda o entendimento. E a gente faz isso no dia a dia. Você tá bem? Se, eu economizei. Eu deixei de falar vou. Tá bem, tá? Eu deixei de falar ex. Então eu economizei 2 sílabas. Mas reparem, esse processo de economia linguística que eu acabei de fazer, ele é aceitável. E por que ele é aceitável? Porque ele está estabelecendo ali ainda, minimamente, as regras de gramática no sentido de concordância, regência, colocação. Quando isso tudo está em desalinho, agride os ouvidos e a gente tende a dizer que há erro, que seria o caso da primeira frase que eu transmiti. Então, a gente precisa se perguntar o seguinte: está certo? Primeiro ponto. Do ponto de vista da comunicação, sim. Se a pessoa conseguiu se comunicar, sim. E do ponto de vista da gramática, aí sim você pode questionar dizendo que houve algum desvio, ok? Então, a língua parte por esse processo aqui. E o que vem a ser língua, então? A língua é um conjunto de códigos, de signos linguísticos, e esses signos são dotados de regras. Essas construções, elas são minimamente significativas. Toda língua é dotada de signo e todo signo se organiza a partir de regras que são estipuladas dentro de uma sociedade. Muitas pessoas se questionam se, no caso de Brasil e Portugal, por exemplo, nós falamos a mesma língua. E sim, nós falamos a mesma língua. O que nós percebemos de diferença está no âmbito da linguagem. A língua é esse mecanismo que constrói, né, um universo de signos e esses signos estão solidificados a partir dessas relações construídas por meio justamente das regras. Agora, o que a gente percebe de diferença está no âmbito da linguagem. A língua vai ser interpretada por cada sociedade de uma maneira diferente. E a partir dessa interpretação nós vamos fazer usos diferentes, o que vai permitir que nós encontremos as variantes linguísticas. E é aí que a gente abre margem depois para poder falar das mudanças no uso da língua. Então, a linguagem é a maneira como nós primeiro interpretamos e depois fazemos uso dos códigos da língua, está bem? Agora entendam o seguinte: para que eu possa perceber essas variantes, eu tenho que entender que a língua de que eu estou falando é uma língua viva. A gente tem esses 2 conceitos, língua viva e língua morta. O que é uma coisa e o que é outra? A língua viva é a língua que possui falantes nativos. O que são falantes nativos? Pessoas que nascem no país que tem aquela língua. Então nós nascemos num país que tem como idioma a língua portuguesa. E aí, nós nascemos em contato com essa língua. Nesse caso, a língua portuguesa é uma língua viva, porque nós, falantes nativos, somos tão conhecedores dessa língua que somos capazes de praticar mudanças nela. E a gente pratica ao longo da vida. A língua morta é o contrário. Não há mais falante nativo, o que não significa dizer que não possa haver uma pessoa que seja formada, que seja uma conhecedora daquela língua. Pode haver. É o caso da língua latina. A língua latina não existe mais. Não há quem nasça e tenha contato com essa língua. E você vai falar assim: mas o meu padre faz a missa em latim. Mas ele não nasceu falando latim. Ele nasceu falando a língua dele, que muito possivelmente, se é o seu padre, é daqui, ele fala a língua portuguesa.
E ele estudou o latim, ele adquiriu o conhecimento. Essa língua que... Recebemos um sinal de SOS do seu alarme Verisuri. Me ajuda! Minha mãe desmaiou. Certo, qual a idade dela? Faz uso de algum medicamento? Ela tem 74 anos e toma remédio para diabetes. Não se preocupe, já acionei o serviço de emergência. Vou ficar na linha para te ajudar no que for preciso. Em 2024, a Verisuri respondeu mais de 500 pedidos de SOS. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Sofrer mudanças, ela está intacta. Ela até sofreu no passado, quando ela era uma língua viva, mas desde o momento que ela deixou de existir, ela estagnou e dali ela não sofre mais alteração. Então a língua latina que eu aprendi na faculdade há alguns anos atrás vai ser exatamente a mesma língua latina que os futuros professores de língua portuguesa vão aprender na faculdade daqui a 50, 100 anos, porque ela não sofrerá mais alteração, ok? Bem, vamos resolver uma questãozinha aqui, vamos pular os textos de apoio e vamos ver aqui o que o enunciado diz. Ó. O texto 2 exemplifica o que se afirma no texto 1. Então o texto 1 tem uma afirmação e o texto 2 serve de exemplo para essa afirmação. Na medida em que defende a ideia de que as escolhas lexicais são resultantes de um. As escolhas lexicais são as escolhas das palavras. Elas são resultantes de quê? De um expediente próprio do sistema linguístico que nos apresenta diferentes possibilidades para traduzir estados de coisas. B. Resultantes de um ato inventivo de nomear novas realidades que surgem diante de uma comunidade de falantes de uma língua. C. De um mecanismo de apropriação de formas linguísticas que estão no acervo de formação do idioma nacional. D. De um processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade. Ou E. De um recurso de expressão marcado pela objetividade que se requer na comunicação diária. Precisamos ler os dois textos, tá? Então, no texto 1 a gente tem a afirmação e no texto 2 a gente tem a exemplificação. A língua não é uma nomenclatura que se opõe a uma realidade pré-categorizada. Ela é que classifica a realidade. No léxico, a palavra, percebe-se de maneira mais imediata o fato de que a língua condensa as experiências de um dado povo. Agora olha o 2. As expressões coloquiais ainda estão impregnadas de discriminação contra os negros. Basta recordar algumas delas, como passar um dia negro, ter um lado negro, ser a ovelha negra da família e praticar magia negra. Então, ó, no léxico, nas palavras, percebe-se de maneira mais imediata o fato de que a língua condensa as experiências de um dado povo. Ou seja, a língua, ela se materializa, ela se constrói a partir das experiências e das vivências que nós vamos tendo enquanto sociedade. E é por isso que essa língua vai se renovando. Olha o exemplo que ele dá aqui. Essas expressões sempre existiram. E lá atrás, essas expressões eram naturalizadas. Hoje em dia, nós já recriminamos esses usos porque a gente criou consciência acerca da construção pejorativa que se atribui à palavra negro nessas construções. Então, o texto 2 exemplifica o que acontece no texto 1 na medida em que defende a ideia de que as escolhas lexicais são resultantes de quê? Mandem aí o que vocês marcariam no gabarito, por favor. Chegou uma pergunta aqui para mim do Leonel. Boa noite. Então, as palavras que usamos em mensagens como VC, que, etc., é uma gramática econômica
ou que houve um desvio. Leonel, ali há uma construção que parte sim de um princípio de economia linguística. No entanto, a gente não pode chamar isso de língua portuguesa. Por quê? Na língua portuguesa não existe, lembra sempre disso, nenhuma palavra que vai ser formada por sílaba que não tenha vogal. Então, quando eu boto VC, não tem vogal. Quando eu boto só o Q, sem o UE, não tem vogal. Então, eu não posso chamar isso de língua portuguesa. Há outras línguas em que as sílabas podem ter só consoantes. É por isso que a gente chama isso de internetês. E o internetês, ele se constrói a partir de um processo de economia linguística, sim, ok? Bem, a galera tá mandando o gabarito na letra D. Vamos rufar os tambores aí, por favor, Tiaguinho. Mandaram super bem. Um processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade. Ou seja, a gente incorporou, a gente ia reproduzindo, até que um dia a gente falou, pô, peraí, essa frase, ela é impregnada de preconceito. Então a gente tem que começar a refletir sobre isso para deixar de usar. Então, é sim a partir de um dado resultado da experiência, a experiência que a sociedade praticava, né, de uma forma instintiva. Portanto, gabarito letra D, parabéns, vocês mandaram muito bem, ok? E aí, falando no âmbito da linguagem, a linguagem vai se classificar para a gente a partir de dois aspectos. O primeiro aspecto é no que diz respeito à forma. A forma é como nós vamos perceber a linguagem. E aí nós temos duas possibilidades de percepção da linguagem. Nós podemos percebê-la através da audição ou através da visão. E essas duas percepções que nós fazemos podem determinar três classificações diferentes. O segundo aspecto é em relação ao conteúdo. O conteúdo é a maneira como nós entendemos. Então, olha só, a linguagem vai se classificar a partir de dois aspectos. O primeiro aspecto é em relação à forma. A forma tem três classificações. O segundo aspecto é no conteúdo. E o conteúdo tem duas classificações. Bem, em relação à forma, a gente tem a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É aquela linguagem que usa a palavra. Essa palavra pode ser falada ou escrita. Então, se eu saio do vídeo, vocês estão ouvindo as minhas palavras, vocês estão tendo contato com uma linguagem verbal e, ao mesmo tempo, vocês estão lendo o que eu escrevi, linguagem verbal, ok? A gente precisa tomar um cuidado com o fato de que as pessoas tendem a confundir aquilo que é verbal com a palavra falada apenas. Por exemplo, eu vou lá na diretoria porque mandaram me chamar. E a pessoa chega lá, olha, eu vou te dar uma advertência verbal. E aí, não, eu só tomei uma advertência verbal. O que todo mundo entende? Que apenas foi falado, e não é. Uma advertência verbal, ela se manifesta através de palavra. Então ela pode ter vindo de forma falada, essa palavra, ou ela foi de forma escrita, tá? A gente precisa tomar esse cuidado. Áudios no WhatsApp caracterizam linguagem falada. Uma escrita no WhatsApp, no Messenger, enfim, uma rede social, caracteriza uma linguagem falada. A redação que vocês produzem no Enem, palavra escrita. Então, linguagem verbal. A redação do Enem é o texto escrito. Eu vou ter, então, linguagem verbal. Se você atende a uma ligação, você só tem palavras ali. Linguagem verbal, ok? E repara, para eu ter contato com essa daqui, eu preciso ver. Para eu ter contato com essa daqui, eu preciso ouvir. Já a outra forma é a não verbal. Se na verbal eu uso palavra, a não verbal eu não uso palavra. Então a não verbal, ela é visual. É quando eu consigo ter contato com o que é visual. Ou seja, não pode ter palavra. Se eu chego aqui e faço assim para vocês, sem falar nada, isso aqui comunica. Então é uma linguagem não verbal.
E aí, por exemplo, eu tenho os gestos, as expressões faciais, corporais também, eu tenho os quadros, eu tenho o semáforo, enfim. A gente tem as simbologias que a gente produz em sociedade. Nesse caso, eu tenho, então, uma linguagem não verbal. Se eu me comunico apenas por meio de emojis, eu tenho uma linguagem não verbal, tá? Então, a linguagem não verbal não usa palavra de jeito nenhum. Nem palavra falada, nem palavra escrita, ok? Então, esse exemplo aqui, somente isso daqui, caracteriza um caso de linguagem não verbal. Por outro lado, eu posso ter a junção das duas realidades, que é a linguagem híbrida ou mista. Nela, eu vou ter imagens e vou ter palavras faladas ou escritas. É muito comum que a nossa comunicação ocorra muito mais pelo âmbito da linguagem híbrida. No entanto, na prova, podem cair todas, e caem. Claro que acaba também caindo um pouquinho mais da híbrida, né? Quando cobra uma questão sobre linguagem verbal, não verbal, cai mais voltada para a híbrida. Mas ao longo de toda a prova tem muita questão com linguagem verbal. É um texto, uma prosa, um poema e depois uma questão. Só tem palavra ali, linguagem verbal. Ele não vai cobrar necessariamente algo sobre linguagem verbal, mas a prova, de um modo geral, tem um predomínio da linguagem verbal, ok? Bem, então reparem aqui nesse exemplo, ó, a mãe chega, vê as crianças brincando na lama e ela fala: brincando de política de novo, hein? Por que brincando de política? Olha a crítica dentro do texto. Ela está falando que a política é uma atmosfera, um ambiente sujo, que está todo mundo sempre na lama, está todo mundo sempre envolvido em coisas inadequadas. Então, ela faz essa associação a ser algo ruim, tá? Então, eu preciso, quando eu tenho uma linguagem híbrida, tomar um cuidado absurdo com a interpretação, porque eu preciso associar todas as construções frasais à imagem que eu tenho para poder fazer uma leitura adequada, ok? Bem, reparem nessa questão aqui, ó, imagens e palavras, ou seja, linguagem híbrida. No texto, o uso da linguagem verbal e não verbal, palavras e imagens, atende à finalidade de chamar atenção para o respeito aos sinais de trânsito, informar os motoristas sobre a segurança dos usuários de ciclovias, alertar sobre os perigos presentes nas vias urbanas brasileiras, divulgar a distância permitida entre carros e veículos menores, propor mudanças de postura por parte de motoristas no trânsito. Bem, você tem aqui a primeira imagem, um carro, uma ciclista, e aí aqui a plaquinha, ó, indicando que entre o carro e um ciclista deve haver, no mínimo, 1,5 metro de distanciamento. Motorista legal é motorista consciente. Dê preferência e mantenha uma distância segura ao ultrapassar ciclistas. Então, se eu estou aqui, né, e quero ultrapassar, eu preciso dar uma distância de 1,5 metro. No trânsito, é preciso ter sempre em mente o perigo que você pode causar aos outros e a si mesmo. Motoristas devem sempre estar alertas à presença de veículos menores. Por isso, tenha atenção com os ciclistas. Dirija com consciência. Preciso nem perguntar que vocês já estão mandando aí. Gabarito na letra E, a maioria. Tem uma galera mandando na letra C também. Letra E, letra E, letra E. Alguém mandou letra F, que não tem, né? Boa essa. Acho que deve ser a letra F, né? Não tem resposta para a questão. Vamos rufar os tambores então, Tiaguinho, por favor. Propor mudanças de postura por parte de motoristas no trânsito. O texto também é muito importante, né? O gênero é uma campanha
né, comunitária. Ou seja, eu percebo que há um problema que atinge a sociedade e tento fazer uma campanha para fazer com que as pessoas mudem a postura, mudem o comportamento, mudem a ação, para que eu possa resolver ou pelo menos atenuar o problema. Então, eu estou falando justamente dos motoristas que não respeitam esse distanciamento na ultrapassagem e acabam colocando em risco a vida deles mesmos e dos ciclistas que estão sendo ultrapassados por ele. Então está chamando para que a pessoa tenha consciência, ok? Bem, e aí a gente vai falar agora no âmbito da questão relacionada ao conteúdo, ao significado. Então, no primeiro momento, nós vimos as 3 classificações da linguagem, quando a linguagem é exatamente uma linguagem em relação à estrutura. E aí lembra, a estrutura é como nós percebemos. No significado, nós temos a linguagem no âmbito do significado, como nós entendemos. E aí a gente tem a linguagem literária e a linguagem não literária. São essas 2 classificações. Na linguagem literária, nós vamos ter também a linguagem conhecida como linguagem conotativa. Ou seja, é aquela linguagem artística, a linguagem figurativa, em que os significados atribuídos às palavras, eles estão para além daquilo que o dicionário prevê. Nesse caso aqui, a linguagem literária vai usar recursos estéticos, harmônicos, recursos que possam valorizar a ideia justamente do conteúdo. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, polissemia, recursos de figura de linguagem. Óbvio que a linguagem literária vai acontecer lá no texto do poema, da letra de música, de um conto, de uma crônica. E aí, diferente do outro aspecto, que tem 3 classificações, uma sozinha, a outra sozinha, a junção das 2, quando se trata do significado, a gente não vai ter uma terceira, a gente só tem 2. A literária e a não literária. E aí você pode me perguntar assim, então um texto que eu classifique como literário ou como não literário, ele vai ser 100% essa realidade? Não. Ele vai ser majoritariamente. Pode até ser 100%, mas não há uma obrigatoriedade, tá? Já a linguagem não literária também é conhecida como linguagem denotativa. É uma linguagem objetiva. É aquela em que as palavras selecionadas tendem a transmitir os significados previstos no dicionário. Ou seja, todo mundo vai entender da mesma forma. Reparem nas seguintes situações. O Thiago poderia estar mexendo no celular, pegou o celular, ia mexer ali, eu falo assim, não liga. O que eu estou dizendo para ele? Não faça uma ligação. Não use o seu celular para fazer uma ligação para alguém. Eu usei, nesse caso, uma linguagem não literária, chamada de linguagem denotativa. Eu poderia pegar essa frase assim, essa construção, né? Vi que o Thiago está triste, eu falo assim, Thiaguinho, não liga. Repara, eu não estou mais falando para ele não pegar o celular e ligar. Eu estou falando para ele não dar a mínima. Então agora essa expressão, ela não traz os significados previstos no dicionário. Ela não tem os seus sentidos próprios. Ela foi uma construção que passou pela subjetividade. Ela ganha significado a partir do contexto, porque eu atribuo a ela um novo olhar. Uma vez caiu uma tirinha que era uma sequência de 3 quadrinhos. No primeiro quadrinho, eram 2 personagens, e aí o primeiro personagem vira para o outro e fala assim, você poderia quebrar um galho para mim? Aí no segundo quadrinho, o camarada diz, claro! No terceiro quadrinho aparece ele, exatamente, Thiaguinho, com um galho assim na mão quebrado. Então repara, lá no primeiro quadrinho, o camarada, quando diz para ele, você poderia quebrar um galho para mim? Ele está pedindo que o amigo ajude-o de alguma forma. Ele está pedindo uma ajuda, então ele usou uma linguagem literária. E ele esperava que o amigo entendesse essa informação de forma literária. O amigo diz, claro, posso.
Ele vai lá, pega um galho e quebra. Ele entendeu no sentido denotativo. E a questão pedia justamente o humor da tirinha, como que aquela, né, situação ocorria. Ocorria pela quebra da expectativa. Espera-se que o receptor entenda a mensagem de maneira literária, por meio da linguagem conotativa. E ele quebra a expectativa de todo mundo ao entendê-la de forma denotativa e, literalmente, quebrar um galho, tá? Então, o texto, ele vai acontecer a partir de um contexto, de uma situação de uso em relação a esse sentido, tá bem? Então aqui, ó, um exemplo de linguagem literária é o soneto da Fidelidade de Vinícius de Moraes, assim como os outros sonetos, letras de música, poemas, como a gente já falou, tá? Então, ó, de tudo, ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-la em cada vão momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ele está falando do sentimento que ele tem, que constrói essa realidade da fidelidade. E que esse amor, ele é infinito, assim como a chama, que um dia apaga. Ou seja, então ele é imortal nele. Por quê? Enquanto eu estiver vivo, esse amor vai viver em mim. Mas eu, um dia, vou me embora. E o dia em que eu for me embora, esse amor vai junto comigo. Então, ó, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dura. Ele vai ser infinito em mim enquanto vida eu tiver. Porque nem eu sou imortal. No dia que eu morrer, ele vai junto comigo. Então ele constrói toda essa relação do seu sentimento a partir do uso de figuras de linguagem, de emoções, de sensações, de uma vastidão de sentimentos para transmitir a sua emoção ali, ok? Já numa linguagem não literária, por exemplo, a gente encontra aí uma realidade muito próxima, que é a do texto jornalístico, notícia, reportagem, a redação que vocês produzem no Enem. Ou seja, eu vou transmitir aqui, na primeira leitura você entendeu, acabou. Um texto com linguagem literária pode tocar cada um de uma maneira, pode demandar uma necessidade maior de você precisar voltar, ler, fazer anotações, rabiscar, para poder entender o que melhor vai traduzir determinadas informações. Então, ó, nova diretoria da Amatra. A nova diretoria da Amatra 4, Associação dos Magistrados de Justiça do Trabalho da 4ª Região, visitou a Rede Pampa para apresentar seus projetos. Você já sabe que tem uma nova diretoria e ela fez uma visita para apresentar os seus projetos. Ponto. Precisa voltar para reler e entender o que está sendo dito ali. Isso é linguagem não literária, é a linguagem objetiva, clara, imediata. A gente está acostumado com ela porque é a comunicação que a gente usa no dia a dia, no cotidiano, com as pessoas, ok? Reparem aqui nessa questão, ó, sobre a origem da poesia. Vamos pular o texto. No último parágrafo, que é exatamente esse aqui, o autor se refere à plenitude da linguagem poética, fazendo em seguida uma descrição que corresponde à linguagem não poética. Então, ó, o autor se refere à plenitude da linguagem poética, a linguagem literária, a linguagem conotativa, fazendo em seguida uma descrição que corresponde à linguagem não poética, a linguagem não literária, a linguagem denotativa, ou seja, a linguagem referencial. Pela descrição apresentada, a linguagem referencial teria em sua origem o seguinte traço fundamental, ou seja, a linguagem denotativa tem na sua origem que traço fundamental? O desgaste da intuição, a dissolução da memória,
a fragmentação da experiência ou o enfraquecimento da percepção. Não basta ler o último parágrafo, é importante ler todo o texto, apesar de o último parágrafo ser o que vai nos conduzir, mas eu preciso entender o contexto em que isso acontece, ok? Então, sobre a origem da poesia. A origem da poesia se confunde com a origem da própria linguagem. Talvez fizesse mais sentido perguntar quando a linguagem verbal, ou seja, a linguagem que usa palavras, deixou de ser poesia, ou qual a origem do discurso não poético, já que, restituindo laços mais íntimos entre os signos e as coisas por eles designadas, a poesia aponta para um uso muito primário da linguagem, que parece anterior ao perfil de sua ocorrência nas conversas, nos jornais, nas aulas, conferências, discussões, discursos, ensaios ou telefonemas. No seu estado de língua, no dicionário, as palavras intermediam nossa relação com as coisas, impedindo nosso contato direto com elas. A linguagem poética inverte essa relação, pois, vindo a se tornar ela em si coisa, oferece uma via de acesso sensível mais direta entre nós e o mundo. Já perdemos a inocência de uma linguagem plena, assim. As palavras se desapegaram das coisas, assim como os olhos se desapegaram dos ouvidos, ou como a criação se desapegou da vida. Mas temos esses pequenos oásis, os poemas, contaminando o deserto de referencialidade. Qual gabarito vocês marcariam para essa questão? Letra A, letra B, letra C, letra D. Mandem aí, por favor. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta. Por que dizemos modo literal da palavra? Literal significa o sentido real, o imediato, aquele que está previsto no dicionário. Toma cuidado para não confundir literal com literário, ok? Linguagem literária pode ser subentendido? A linguagem literária também se constrói a partir de subentendidos, de pressupostos, sem problema nenhum, tá, Mariane? E na maioria das vezes vai acabar acontecendo. Bem, o pessoal tá mandando aí o gabarito na letra C, uma pessoa mandou na letra D, mas de um modo geral o pessoal tá falando de letra C. Vamos rufar os tambores, por favor, Tiaguinho? A fragmentação da experiência. Então, ó, as palavras se desapegaram das coisas. Fragmentei. Assim como os olhos se desapegaram dos ouvidos. Uma coisa separada da outra. Fragmentei. Ou seja, o que eu vejo não necessariamente eu associo mais com o que eu ouço, ok? E aí ele vai continuando. Ou como a criação se desapegou da vida. E é a maneira que ele está falando da experiência. A nossa experiência está fragmentada, a gente não consegue mais associar tudo ao mesmo tempo. Por isso a fragmentação da experiência, ok? E aí, para a gente encerrar, a gente vai falar sobre fala e norma. A fala, e aí entra naquela discussão inicial, é uma manifestação espontânea que nós temos da língua permitida a partir das nossas cordas vocais. E essa fala, ela é mais isenta ali de um cumprimento, de um rigor gramatical. Às vezes a gente começa falando em terceira pessoa, a gente vai comprar isso, nananã, porque amamos tal coisa, e do nada a gente muda para primeira do plural. Mas por quê? A nossa fala é espontânea. Quando a gente vai para o âmbito da escrita, nesse caso, passa a haver necessidade de um cuidado maior, de um rigor maior, porque essa comunicação, ela precisa passar por uma revisão para que todos possam entender. Então, a realidade como a fala acontece não é a mesma realidade como a escrita vai se manifestar e vai se concretizar também. A norma, ela precisa ser seguida com maior rigor no âmbito da questão
escrita da língua, tá? Então a norma é o cumprimento das regras gramaticais da variante que foi selecionada como aquela que deve ser seguida na escola, que é a que vai ser ensinada na escola, está bem? Então, reparem nesse textinho aqui só para a gente poder fazer essa associação, né? É um texto que se associa, né, a Jô Soares como autor. Então, português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala e não é bem assim. Pois é, o português é muito fácil de aprender porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como inglês, que dá vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, não. É só prestar atenção. O alemão, por exemplo, já mudou um pouco, né? Por exemplo, já entrou um português de Portugal. Que é coisa mais doida, não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Então, aqui é uma tentativa de trazer o texto escrito para uma proximidade, para uma realidade da manifestação falada. É a transcrição do texto falado, tá bem? Para a gente matar agora, uma última questãozinha. O enunciado diz assim, ó. Na representação escrita da conversa telefônica entre o gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar do gerente foi alterada de repente, devido. Então, qual é o motivo que fez o gerente mudar a sua fala? A adequação da sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade, a iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco, ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia, a intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo ou o interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. E aí a gente tem lá, o gerente fala, boa tarde, em que posso ajudá-lo? E aí o cliente diz, estou interessado em financiamento para compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou o Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Então, até aqui em cima, nas duas primeiras falas, a gerente tem um tipo de comportamento linguístico. Quando o cliente fala isso daqui, ela muda. E essa mudança ocorre por que motivo? Qual é a razão que permite essa mudança? Já estou vendo aí que vocês estão mandando gabarito já na letra A. E a letra A diz que é a adequação da fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. Vamos rufar os tambores, Thiaguinho, por favor? Pá! Letra A. Ela até então estava mais formal, ainda que na língua falada, porque ela estava tratando a princípio com um cliente. Quando ela percebe que conhece, que é um amigo, ela usa expressões mais informais, porque é um amigo, uma pessoa com quem ela tem proximidade, com quem ela tem intimidade. Então, essa alteração se dá a partir do momento em que ela reconhece o tal cliente como um amigo. Portanto, gabarito letra A, beleza? Vem comigo aqui no quadro rapidinho. Bem, se tiver ficado alguma dúvida sobre os assuntos de que tratamos na aula de hoje, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Mande a sua dúvida para que na primeira oportunidade eu possa ajudá-lo, ok? Espero que vocês tenham uma excelente semana. Semana que vem, Carnaval. Se Deus quiser, minha beija-flor campeã. Não, Thiago? Quem? Mocidade? Eu sou Mocidade, mas eu sei que tá difícil, né? Eu também gosto da Mocidade. Eu só não gosto da Mangueira nem da Tijuca. Agora, Portela, Viradouro, mas a do meu coração é beija-flor. Você é qual, Renan? Nem. Mocidade também? Tô prejudicado hoje. Mas enfim, é isso, galera. Curta aí com moderação e estudando também. Beijo imenso. Até. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem.
Assinem proenem.com.br. We gotta celebrate the